Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @somoscaos. Caos, do nosso jeito único de escrever. K-H-A-O-S. Oiê! Pega a sua bebida favorita e prepara o petisco, porque tá começando o Bar Caos. Bar Caos. Hoje é dia de arte. Com a apresentação de Júlia Salvatore. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje eu tô aqui no Bar Caos com o artista plástico Juliano Martinuso. Como você tá hoje, Julie? Tudo bem, ótimo. E você? Tudo Bem, tô feliz de te receber aqui. Obrigado. Obrigada por aceitar o convite. Não, obrigado eu. E aí, pra começar, eu queria que você descrevesse pra quem só vai ouvir esse programa, o que as pessoas veem quando olham uma obra sua. Nossa, o que elas olham... Começou assim já. Já direto, né? Sim. Eu, na verdade, assim, eu quero que as pessoas sintam alguma coisa, na verdade, né? Porque acho que a questão do abstrato é muito legal, porque a pessoa não vai ver o objetivo lá, né? Tipo, já real, imediato. É uma coisa que ela vai sentir por trás das linhas que eu faço. Então, acho que eu quero que elas sintam algum tipo de emoção, sabe? Você define sua obra como abstrata mesmo? Sim, total, abstrata, sim. E essas são eu acho legal contar pra quem nunca viu, que é como se fosse, pra mim, eu vejo uma dança de linhas, assim. Linhas que vão se casando e elas formam uma forma maior do que só a individualidade de cada linha. Sim, sim. Não, e é justamente isso, assim, na verdade, né? Ela é uma arte totalmente abstrata, né? Com linhas pretas, e ela faz realmente uma dança que é uma reprodução de elementos básicos da natureza, né? O que mais simples que a natureza pode oferecer, que ela tem, que ela mostra, eu quero tentar reproduzir isso de forma contemporânea nas paredes, em quadros, né? Então é meio que essa dança que a própria natureza produz, né? Eu acho lindo, posso falar. Tipo, suspeita, mas enfim. Quantas Obrigado. linhas são necessárias para contar uma história? Tá aí. Esse foi o jeito que eu conheci seu trabalho. Foi a primeira Sim. coisa que eu me deparei. E eu achei incrível, não só porque tem a ver com o que a gente olha quando vê uma obra sua, mas porque é muito poético. Para você, quantas linhas é necessário para contar a sua história? Então, sabe que eu acho que eu nunca vou descobrir, né? Tem jeito. Não tem jeito, Bonito. porque é meio que o caminho da vida, assim. Na verdade, quem veio com essa frase maravilhosa foi meu manager, né? Pedro Melo. E aí ele escreveu essa frase um dia em um texto, um release que a gente foi produzir, aí eu falei, caramba, Pedro, isso tem muito a ver com a minha vida, sabe? Porque eu acho que é realmente isso, essa dança, né, que você disse, as linhas, eu acho que ela conta muito a história da minha vida. Então, acho que elas nunca vão acabar, né? Não sei, quando eu morrer, aí acho que eu vou descobrir quantas linhas são necessárias, mas assim, acho que realmente é um caminho, mais do que uma resposta, sabe? E a sua história como artista plástico, quando que ela começou? Nossa, aí começou de uma forma meio diferente, assim, do normal, né? De todos os artistas plásticos. Tipo, meio que... Eu sou formado em design de interiores, né? Comecei a fazer arquitetura, surtei com arquitetura, parei. Aí eu trabalhei dentro de um escritório de arquitetura, né? E aí dentro desse escritório meio que surgiu uma oportunidade de eu fazer uma arte na parede de um cliente, porque eu sempre gostei de desenhar, assim, né? E aí minha antiga chefe, ela chegou e falou, Juliano, vamos tentar fazer um desenho na parede de uma coisa diferente, assim? Eu falei, nossa, interessante, né? Aí eu comecei a fazer uns esboços, assim, mostrei pra ela gostou. Falou, Gil, desenha aqui na minha parede do escritório, vê o que você acha. Aí eu desenhei uma coisa muito tosca do que eu faço hoje. O começo, tá? O começo, como todo mundo. Eu falei, caramba, que sensação demais, né? Maior que um papel, né? Uma parede é muito legal. E aí eu desenhei o meio projeto, ficou lindo, eu fiz lá no projeto do escritório. Aí eu comecei a divulgar isso, falei, nossa, eu faço arte em parede, sabe? E, putz, foi uma bola de neve, assim, até eu, sei lá, tinha amigos arquitetos, que os amigos arquitetos começaram a, tipo, comecei a pedir pra botar no projeto, até que surgiu uma oportunidade de alguém vir e falar, Juliano, quanto que você cobra pra fazer isso? Oi? Posso cobrar, tipo, pelo meu trabalho, que eu adoro fazer, né? Exatamente. Fazer por, sei lá, só por vontade, assim, porque eu achava legal, não por uma necessidade, tipo, de um retorno financeiro, né? Aí rolou nesse projeto, enfim, o pessoal pagou. Aí eu falei, nossa, que demais, acho que é uma oportunidade de trabalho. Aí, putz, aí foi tudo meio que... Até a casa do Caio Castro você pintou, né? Sim. A pesquisa, eu olhei e falei, caraca, tipo, é muita gente, chegou pra muita gente, né? Sim, muito legal. É bem legal, assim, fiz dele, fiz Michel Teló, Mariana Nolasco. Várias casas. Fiz de umas pessoas famosas, foi bem legal, assim. E você começou no papel e agora você vai pra parede, que, tipo, é um negócio gigante, né?
te dá um friozinho na barriga quando você vai começar a pintar? Porque você tem uma tela em branco que muita gente vai ver e vai ficar lá por muito tempo, né? Como que é isso? Então, é uma sensação muito boa, assim, né? Antes dava muito frio na barriga porque a insegurança, né, de você, às vezes, saber a proporção certa de colocar na parede é muito tenso, mas depois do tempo, assim, se acostuma. Eu acho que é mais o frio na barriga de você estar bem psicologicamente, assim, naquele dia, naquele momento, para fazer uma coisa que vai te deixar, tipo, feliz, sabe? Então é mais mexer no psicológico, porque eu preciso estar bem aquele dia, sabe? Então acho que é mais essa sensação que mexe muito comigo em cada projeto. Que é um projeto diferente, né? Cada projeto é uma coisa. Apesar da obra ser parecida, você tem que criar um mundo ali, né? Ah, exatamente. Aí, obviamente, no que me guia é música, né? Então, às vezes, eu tô no humor um pouco mais baixo, eu boto uma música mais alegre e falo, não, beleza, vamos lá. Que aí eu boto um fone de ouvido no último volume, eu e a parede lá, e aí meio que isso me dá uma balanceada legal, sabe? Mas a música me ajuda muito a equalizar. A equalizar. O seu humor, assim, né? Total. Assim. E como é que você começa? Porque, assim, eu tenho uma parede gigante branca no meu quarto. Aham. E eu lembro que eu ficava travada de não conseguir, tipo, porque eu queria pintar alguma coisa lá pra fazer. Não sou artista, óbvio, nem nada, mas o começo pra mim é super difícil. Como que você começa? Como que você dá esse passo de, tipo, tá, vamos lá? Nossa, que pergunta. Porque deve dar uma travada, né? Pelo perfeccionismo também. Tipo, se eu errar, e agora? Volto? Então, tem um lance assim que quando você começa em grandes plataformas, que eu acho interessante, é primeiro você vê de longe aquele no contexto. Mas a insegurança da gente ainda não saber muito bem o que fazer faz a gente errar um pouco a proporção, porque a gente está super acostumado em fazer em papel, em plataformas pequenininhas, né? Aí você vai fazer um negócio grande, você vai fazer muito centralizado num negócio pequeno, você fala, putz, peraí, a proporção tá bem errada, sabe? Tem que mudar. Ah, tem que mudar. Ah, mas eu acho que assim, esteja ciente que de repente você vai pintar umas 15 mil vezes antes de ficar legal. Então faz parte. Você vai lá, desenha um pouquinho, ficou legal, não ficou, beleza, eu vou apagar e vou fazer de novo. Você apaga na parede? Você, tipo, pinta o que saiu de errado? Não, hoje eu não faço mais isso, né? Mas assim, no começo... Muita prática. Muita prática, já nem precisa. Já tá no contrato do trabalho, né? Tem que apagar umas 3 vezes antes de ficar legal. Quando você tem isso de apagar, por exemplo, quando você erra, ou quando alguma coisa sai do planejado, porque eu sei que você tem um planejamento mínimo, tipo, mesmo que você não siga exatamente. Como que você faz quando sai? Porque eu acho que isso é muito, né, difícil de lidar, assim. Então, o erro é meio que muito subjetivo, sabe? O lance, assim, eu erro toda hora, óbvio. Lógico, tem tipos de erro, né? Um é você não ir pro caminho que você estava querendo na parede, e outra, lógico, sei lá, você derrubar um pouco de tinta na parede, que aí, lógico, não tem salvação, mas quando você vai num caminho que talvez não seja tão legal, tanto do teu agrado, que é, tipo, considera um erro, né? Aí você olha, para um pouquinho, dá uma respirada, e aí, diante daquela situação, tentar, tipo, fazer da melhor forma possível, de uma forma que fique interessante, sabe? Tipo, usar aquele erro ao seu favor para, de repente, ter o jogo de cintura de inventar um novo caminho naquele momento, sabe? Eu achei isso muito legal. Criar um negócio mais legal, né? Tipo, uma coisa que você nem estava esperando. O fator inesperado é muito foda. Eu acho bem legal, sabe? Então, eu acho até legal brincar com essa questão do erro, sabe? De falar, não, beleza, vamos tentar reinventar aqui agora no que tá acontecendo, sabe? E é uma metáfora pra vida, se for pra pensar, né? Tipo, pra mim é muito isso. A gente vai errar e, às vezes, englobar esse erro e fazer dele virar um negócio legal, tipo, é um pouco desse aprendizado. Eu acho que a arte ensina isso pra gente também, né? Total. Eu não sei se... Eu costumo dizer que eu não sei se a arte me moldou pra minha vida ou minha vida moldou a minha arte. Tipo, eu não sei quem que me moldou, sabe? Primeiro. Qual que foi primeiro? Porque, realmente, tipo, a arte é muito doida. Eu tô há 14 anos fazendo isso... Você vê nas primeiras artes, assim, como que elas eram super introspectivas, super pequenininhas, as linhas muito perfeitinhas, pequenas, então eu era meio bitolado numa coisa muito pequena. Ela foi expandindo, foi melhorando. Eu falei, caramba, que legal, é um reflexo da minha vida, assim, que eu fiquei mais à vontade, me tornei uma pessoa mais extrovertida, enfim. Então, assim, é muito louco, assim, que você vê todo o caminho, sabe, da arte e minha personalidade, assim, é muito louco. Você falou isso, eu tive que fazer uma pesquisa para você, para poder desenvolver umas perguntas mais profundas da sua trajetória. E eu assisti vídeos de você lá no começo, parece uma stalker, Ai, né? não assisti meus vídeos do começo, não. Não, mas eu vi, tipo, pra sentir, te conhecer um pouco melhor. Porque apesar da gente já ter se visto, não te conhecer tão bem. Você mudou muito. Juro, assim, o você antes, o jeito que você falava, da sua própria arte, melhorou. Não melhorou, né? Não tem melhorar, mas, tipo, mudou muito.
Sim, total, né? Então, é justamente isso que eu falei. Realmente foi um caminho, assim. Mas, nossa, que vergonha que você viu isso, né? Às vezes eu queria apagar as coisas do Google antigas, assim, porque tem umas coisas que eu já fiz que eu fiquei mas meio... é pra saber, tipo, mais da sua trajetória, tipo, como você começou. Eu acho muito Aham. legal. Porque também Sim. você tem que ter orgulho de onde você veio, né? Tipo assim. Não, exatamente. É que nem é sempre... Né? Nem é muito fácil, assim, sempre você ver essas coisas antigas, né? Às vezes você tá nos dias que você fala, nossa, não, eu só Dá quero, vergonha, tipo... né? Dá vergonha. E aí, tem horas que você fala, não, legal, a história é bacana ter passado por tudo isso pra chegar onde eu cheguei, né? Mas, assim... não é sempre que a gente tá afim de ver isso, né? Não, mas faz parte. Eu acho que pra mim, pelo menos, ajudou muito até pra ver como a gente se transforma. Tipo, você já tinha já estava começando com uma carreira, tanto que tinham vídeos com entrevistas pra você. Uhum. E você vai desenvolvendo e comunicando de um jeito diferente, né? Sim. O seu trabalho. Tem até uma entrevista que você falou... A louca que vai puxando, né? Vai puxando. Nossa. Mas acho que você falou que você conseguia expressar nas suas linhas coisas que você na fala, às vezes, não conseguia. Sim. Como que é isso, assim? Como é essa revelação, tipo... Deve ser libertador também, né? É demais, assim, porque pra mim, assim, muitas vezes falar é uma coisa que... Eu não sou uma pessoa que fico pensando muito pra falar, eu só, tipo, vou Só soltando fala. o que eu preciso. Às vezes eu até fico meio preocupado que, às vezes eu falo muita coisa na hora errada. Então, assim, muitas vezes saem umas besteiras, mas, assim, pra mim, eu sinto muito mais tranquilo, muito mais seguro desenhando do que falando, né? E quando eu desenho, a parte do abstrato que é muito legal é isso, é justamente, tipo, às vezes eu tô um pouco mais introspectivo, beleza, a arte vai ficar um pouquinho menor e eu sinto que aquilo meio que representou o que eu tava precisando, né? Tipo, teve um caso muito, muito interessante, tipo, recentemente, que fiquei um mês em Curitiba fazendo, acho que 25 quartos num hotel em Curitiba. Caraca. E aconteceu de eu ter terminado meu relacionamento, assim, tipo... Eu tava mal, terrível. Só que, tipo, todos os dias eu tinha que ir no hotel fazer uma arte diferente. E todos os dias, obviamente, eu ficava 5, 6 horas em cima de uma escada desenhando. Então aquilo refletia muito. Tinha artes que tava muito tempo, eu tava chorando mal, terrível. E tem artes... E ela expressava isso. Expressava. E tem artes que ficaram muito mais expansivas, porque eram momentos que eu tava de superação, que eu tava muito melhor. Então, assim, Nossa. foi basicamente uma terapia intensiva que eu tive, que fez, assim... Acho que assim, o pessoal do hotel não sabe ainda dessa, mas assim, se ele estiver assistindo agora, vai entender que umas artes ficaram diferentes das outras, porque realmente foram meio que um reflexo do meu momento da minha vida lá, sabe? É quase como se fosse um livro contando a sua história, tipo, obra a obra. Total. Nossa, que incrível, eu não sabia disso. Então, e geralmente quando eu tô com algum tipo de emoção envolvida, seja tipo... um pouco mais triste, aconteceu alguma coisa na minha vida e eu vou fazer uma arte, assim, nossa, parece que aquela arte fica muito mais especial, sabe? Tipo, o resultado dela fica muito mais real, assim, muito mais puro. Mais profundo, né? Exatamente. Nossa, que bonito isso. Obrigado. Eu não sabia dessa história. Eu ficava pensando muito nisso, até pela analogia que você faz. E as linhas contam histórias. E essa é uma história praticamente, tipo, englobada, assim, fechada, né? Num negócio que você viveu. Sim. Então, e aí que eu acho legal do abstrato, porque assim, você tem um figurativo, beleza, você consegue fazer algumas expressões um pouco mais modificadas, mas assim, quando você parte pro abstrato, você tira a parte visual, assim, e fica mais com a parte emocional expressando, tá? Então, tipo, isso me deixa as emoções muito mais afloradas para criar, sabe? Então, eu acho isso muito A gente vai muito colocando bacana. outras camadas, né? Uhum. E a gente tem outras camadas, a gente gosta de trazer aqui artes diferentes, tipo um pouco de música, um pouco de artes plásticas, um pouco de cinema. E a gente tem um quadro, que é a Trend dos Três, que vai inspirar um pouco mais nosso papo, trazendo um pouco de música. Legal. Então a gente vai conferir agora. Essa é a Trend dos Três e você vai ouvir 3 artistas que contam suas histórias através da música. Para começar, você está ouvindo a música Blinding Lights, uma verdadeira obra-prima do The Weeknd. É óbvio que não podia faltar Taylor Swift com Don't Blame Me, um hit do TikTok. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer. E por fim, falando sobre a vida e discutindo a realidade brasileira, Até Quando, de Gabriel o Pensador. Vai ser saco de pancada até quando você vai levando. De volta com o artista plástico Juliano Martinuso. E a gente ouviu artistas
que contam muita história através das músicas que eles escrevem. Acho que é muito louco porque a gente estava falando de você e como você conta histórias através das suas linhas, através né, das suas obras. Aham. E aí eu queria entender um pouco. Você tem esse estilo marcante e que você olha pra mim, pelo menos que conheço, eu bato o olho, eu sei que é seu. Apesar de ter artistas que tentam dar uma copiada, mas isso a gente deixa de fora. Sim. Isso te impede de inovar? Então, puta, isso é uma coisa muito louca que eu sempre fico pensando, assim, realmente... eu gosto de inovar, tenho coisas diferentes do que as pessoas estão acostumadas a ver, mas eu faço umas produções que elas não são tão comerciais, assim, eu acabo não divulgando muito. Lógico, esse lance que eu falei da emoção, que sempre me pega muito, eu acabo reproduzindo em outras obras, tenho coisas figurativas até em casa, mas assim, em Canvas, né, em quadro que aí eu crio, eu estou num dia de emoção, eu falo, não, beleza, eu preciso criar alguma coisa X. E aí já saíram coisas figurativas, saíram coisas abstratas totalmente diferentes do que eu faço. Nada a ver com linhas. Nada a ver com linhas. Então, assim, são mais estudos internos mesmo que eu acabo não divulgando. Então, as pessoas conhecem Juliano por ter as linhas monocromáticas e tudo mais. Mas, sim, eu faço coisas diferentes, mas eu entendo também que, às vezes, é uma coisa que, assim, ele me bloqueia um pouco. Assim, eu tenho as linhas, então, assim, eu acabo ficando muito fixo nela, sabe? Às vezes eu preciso falar, não, Juliano, eu preciso sair um pouco das linhas e tentar pensar em coisas diferentes para inovar, sabe? Mas as próprias linhas acabam sendo meio que uma evolução, você viu? Né? Nos vídeos antigos você vê Sim. que as linhas mudaram bastante, né, no tempo. Elas ficaram bem diferentes, mas eu acho que talvez seja um pouco sua marca registrada, né? Daí talvez você acha que isso existe um medo de perder a identidade? Tipo, tá, se eu começar a fazer outras coisas, quem que eu vou ser, sabe? Qual que vai ser meu diferencial? Então, aí você vai cair meio que na proposta de Romero Brito, assim, né? Que fala, não, o cara começou e fez, ele foi conhecido por aquilo e é conhecido por aquilo e tá lá, sabe? Eu tenho muito medo de eu ficar preso eternamente nisso e não quero, isso é fato. Então, assim, eu exploro novas coisas, tenho coisas guardadas que eu quero começar a divulgar mais, que são bem diferentes, mas assim... eu acho que como artista a gente tem que reinventar e às vezes, beleza, você é conhecido por isso, mas não para sempre, sabe? De repente você pode engatar em outro caminho lá, mas não ter tanta repercussão, mas aquilo te faz se desenvolver como artista, sabe? Que eu acho genial. E é mesmo. E você viajou o mundo inteiro com essa arte, né? Você foi para lugares, tipo, de sei lá, você foi pra Europa, que você fez agora recente, não fez? Meio que uma tour. Como é que foi viajar o mundo com a sua arte te possibilitando isso? Eu adoro. Nossa, cada vez que eu entro no avião, eu falo, cara, eu tô indo a trabalho. Eu não acredito. Aí quando eu piso num país, eu falo, gente, alguém me contratou pra eu ir, sei lá, atravessar o oceano pra fazer uma arte num lugar que eu nunca, sei lá... E não são brasileiros, são pessoas de outras, sei lá, de outros países mesmo que viram. Nas redes sociais? Redes sociais, assim, acredita na internet, me liga e fala, gente, como assim? Então, alguém me conhece. Né, é uma emoção muito grande, assim, eu acho incrível esse processo e o fato de exportar arte brasileira, sabe, isso me deixa muito realizado. Eu falo, caramba, do Brasil para a Europa, eu fiz a tour, fui Suíça, fui para Barcelona, eu tenho memória muito fraca e não vou lembrar dos outros, mas assim, Berlim também, enfim, aí eu fiz algumas artes por lá, de pessoas que me contrataram, então... Nossa, é sensacional, é uma sensação incrível e de realização, sabe? Do tipo, nossa, é muito gostoso ver que o Brasil está exportando coisas boas para outros lugares. Que as pessoas estão vendo de fora do Brasil também, que são coisas legais, sabe? E você, tipo, reconhece que você chegou, porque você tem muito sucesso, né? Na minha visão, para um artista plástico, onde você chegou é um lugar muito, né, avançado, assim, do que a gente coloca como sucesso hoje em dia. Você reconhece que você chegou lá, primeiro de tudo? Então, eu acho que o chegar lá, pra mim, não é Acho que não cheguei lá, sinceramente. Não acha? Não. Eu acho que é legal, assim... Eu sou uma pessoa muito, assim, sempre questiono meus objetivos, minhas vontades, assim. Então, eu sempre fico, caramba, será que... Lógico, é muito legal viajar a trabalho constantemente, mas eu acho que sempre tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar, sabe? Que nem agora, eu tô muito focado em começar a produzir quadros. Então, tipo... Eu vi alguns, tá incrível. Eu divulgo muito pouco eles, eu devia divulgar um pouco mais, né? Internet tá aí pra isso. Não é? E aí eu acabo divulgando mais paredes, mas
que é o que eu faço em mais quantidades, né? Mas, por exemplo, fazer quadros é uma coisa que eu quero caminhar muito, sabe? Então, tipo, cheguei lá talvez, como muralista, legal, eu tenho um alcance legal, as pessoas reconhecem meu trabalho, que é maravilhoso, mas o fato de, eu quero agora, de repente, outro caminho de quadros, de colecionismo, sabe? Que eu acho muito legal, sabe? Eu acho incrível. NFT que tá na moda, não sei se também é outra pegada, mas entra nesse mundo meio virtual. Sim. Como que a internet te ajudou a divulgar, assim, o seu trabalho? Que papel que ela teve? Não, foi fundamental, né? É que assim, eu tô 14 anos, né, como eu disse, fazendo arte, então assim, na época o Instagram realmente era uma ferramenta que organicamente te mostrava. Então eu cresci muito logo no começo. Hoje em dia é um pouco mais lento, porque tem muitas limitações, que é meio complicado, né? Mas foi fundamental, porque imagina, Juliano de 14 anos atrás, super introspectivo, não sabe nem falar com uma pessoa direito. A internet me salvou, obviamente, né? Então foi fundamental. Tipo, na época não era nem Instagram, era o Facebook, né? Era a página do Facebook que funcionava. Aí eu lembro muito bem, a primeira vez que me mandaram era inbox que chamava o Facebook, enfim. Me mandaram um inbox e falaram, Juliano, que legal, quero contratar seu trabalho. Tipo, eu fechei um trabalho pelo inbox do Facebook. Eu falei, caramba, a internet é maravilhosa. Tipo, a pessoa não mandou e-mail, não me ligou, não quis uma reunião física. Eu fechei diretamente por lá, sabe? Sim. E aí, com certeza, a internet pra mim, e acho que para muitos outros artistas, democratizou a arte, né? Fez uma vitrine para ser conhecido hoje, né? Senão... Mundialmente, que foi o seu caso, por exemplo, né? De ter oportunidade de ir para outros lugares. Exatamente. Eu queria saber um pouco do que você usa para pintar. Tipo, eu já vi você desenhando com pincel, já vi com caneta, enfim. Como que é essa relação com o material que você usa e o que isso muda no resultado final? Tá, então, eu tive uma grande mudança no meio do caminho, eu não sei, acho que uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, que antes eu fazia com caneta, né? Só que a caneta, ela te dá uma precisão muito grande que eu não quero. Então eu migrei para pincel, porque justamente ele te deixa esse fator meio impreciso, uma coisa, tipo, as linhas, você vê que elas têm umas espessuras diferentes, consigo brincar com isso. Às vezes, esse tipo de pincel que eu uso, ele não é tão fácil de ser domado, então... Às vezes sai um borrão um pouco mais grosso e tudo bem, sabe? Então isso remete mais à essência da natureza, que tem a perfeição imperfeita. Essa assim. coisa orgânica, que foi o que a gente já falou no começo, de abraçar as imperfeições, né? Abraçar o não planejado. Exatamente. Então teve essa grande mudança. Então hoje eu faço com pincel, aí... E, obviamente, né, com tintas eu sempre experimento de vários tipos, porque depende do tipo da parede que tem, da superfície, enfim, tenho N tipos de tinta que cada caso é um caso. E o que te inspira, assim, foda essa pergunta, porque é muito amplo, mas artistas que te inspiram, quais são suas maiores inspirações? Nossa, eu tenho muitas inspirações, na verdade. Uma é que eu costumo falar muito, assim, que é o Loro Vers. Na verdade, ele é um artista muralista também, ele faz bastante quadros hoje. Ele acho que foi a maior inspiração que eu tenho na minha vida, e tenho um grande prazer de ter conhecido ele, de trocar uma ideia com ele. É que, quando eu comecei, ele já era muralista, e aí eu falei, gente, que demais, é possível você trabalhar com arte no Brasil e ser bem-sucedido, sabe? Muralista é quem pinta em muro? É, em muro, sim. Ah, tá, legal. E aí... Sabia. Então, é legal, né, Porque... Geralmente a pessoa fala grafiteiro, mas aí você está falando mais do movimento, né? Da técnica também de usar spray, enfim, é outra coisa, enfim, aí eu não... Você não entrou aí ainda? Não, eu sou totalmente, não considero grafiteiro, enfim, eu não participo desse movimento, né? Porque realmente spray é uma coisa que é muito difícil de trabalhar, admiro demais, só que realmente minha praia é totalmente outra, assim. E aí o Loro, ele foi sempre ele é um sábio... Eu sou Yoda. É, exatamente. Ele me deu várias dicas, inclusive de questão de plágios. Ele me falou várias coisas muito interessantes, assim, que me fez enxergar isso de uma outra forma, sabe? Então, apesar de ele ter uma técnica totalmente diferente, ele é realmente uma grande inspiração para mim, sabe? Se pudesse escolher uma superfície no mundo para você pintar, em qualquer lugar do mundo, qual superfície você escolheria? Nossa, que pergunta, nunca me... Seja criativo, vai. Pensa no lugar que você mais gostaria de pintar. Nossa, uma superfície que eu pintaria. Deixa eu pensar, agora você me pegou, hein? Não sei, talvez, acho que eu gosto do contraste tipo, da minha arte, que ela é limpa, assim, digo, mais moderna com coisas antigas. Sei lá, pegar uns prédios históricos, assim, em Roma, imagina, tipo, pintar o Panteão. Pintar qualquer... É, exatamente, sei lá. Pirâmides do Egito, imagina. Que
Que incrível que seria. Fazer uma piração assim, imagina, ia ser preso, né? Fácil. Fácil. Mas eu acho que talvez um prédio antigo, assim, ia ser muito legal modificar a história. Imagina, todo mundo ia ficar revoltado comigo, mas ia ser legal. Ia ser muito, a gente podia planejar, né? Um vandalismo Vamos lá. artístico. Júlia, eu queria saber, você falou que você não reconhece que você chegou lá. Mas vamos supor que você chegou. Para mim, você chegou porque eu acho que, lógico, a gente sempre tem para onde evoluir, mas eu acho que você chegou num lugar muito, muito incrível, assim, pensando em artistas mais amadores. Como que você acha que você chegou lá? O que você acha que você fez, seja divulgar ou seja ir atrás das suas inspirações, que te colocaram onde você está hoje? Eu acho que assim, tem uma grande coisa que, não só para arte, que eu acredito muito, para qualquer função, qualquer profissão, é você ter a constância, sabe? E eu acho que foi isso um grande divisor para mim, porque não são todos os dias que você vai estar bem-humorado, não são todos os dias que você vai ter trabalho, não é todo dia que vai estar alguém passando a mão na sua cabeça falando, puta, que arte legal, sabe? Mas você acreditar no que você faz e falar, não, eu vou adiante mesmo, sei lá, não tendo grana esse mês para bancar meu aluguel, vamos tentar seguir, sabe? Então, acho que isso foi um grande divisor de águas para mim, assim, que me fez realmente, acredito que chegar onde que eu tô hoje. Eu sou muito grato por isso, por realmente, tipo, ter tido essa persistência, sabe? E algumas decisões também grandes, do tipo, na época, muito tempo atrás, eu trabalhava no escritório de arquitetura e tive que fazer essa divisão. Eu estava fazendo arte de final de semana, estava trabalhando no escritório durante a semana, saía no horário do almoço de semana para fazer reunião de arte. Vou no caminho certo ou vou no caminho incerto? Exatamente, que eu tenho o meu fixo, aí eu meti o louco e falei, quer saber, eu vou acreditar nisso, porque realmente isso está me fazendo muito bem. Aí eu abandonei tudo e comecei a trabalhar com arte. Então, onde estamos? Então, onde estamos? Júlia, nosso tempo está acabando, mas eu acho que essa mensagem final que você deixou foi muito inspiradora. Para quem não conhece o seu trabalho, para quem nunca viu, eu acho que vale a pena, porque eu acho lindo e eu acho que ele, mais do que ser bonito esteticamente, né, ele desperta muita coisa. Você olha para aquilo, isso traz sentimentos, traz reflexões, e eu acho que a arte está aí para isso, né? Então, deixa seu arroba para quem quiser olhar e conhecer mais. Claro, é @giulianomarte, com G, G-I-U. E é isso, lá tem tudo. Tem meu site, tem meu Pinterest e Instagram, lá vai ter todas as informações possíveis. Obrigada mesmo que você topou. Imagina. Tomara que você tenha curtido tanto quanto eu. Amei. Soube de coisas que eu nunca tinha ouvido. Amei, obrigado pelo E tudo. tá mais que bem-vindo quando você quiser voltar. Valeu. E eu queria agradecer para quem ficou até aqui com a gente. O conteúdo não acaba aqui hoje. A gente continua nas nossas redes sociais, no @somoscaos. Caos do nosso jeitinho único de escrever, com K-H-A-O-S. E a gente se vê por aí. Mais um conteúdo da Causa. A gente se vê no próximo bar. Bar Caos. Apresentação: Giulia Salvatore. Coordenação: Giulia Salvatore e Lucas Choi. Direção: André Amorim. Assistência de direção: Mirella Tozetto. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Natália Cury. Operação de GC: Gustavo Develay. Operação de playout: Alexis de Camarré. Produção: Amanda Tomás, Ana Carolina Fleck, Breno Mendonça, Diego Floriano, Júlia Chiome, Maria Cavalcante e Patrícia Nakabara. Produção musical: Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica: Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação: Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização: 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.